Hoje o nosso estudo está aqui em 2 Crônicas, no capítulo 26. Eu vou tentar resumir. Eu vou ler aqui vou ler do 5, depois eu vou pular para o outro. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então aqui está falando do rei Uzias, que começou a governar aos 16 anos e que o seu reinado durou 55 anos. E ele reinou em Jerusalém com sucesso, esse tempo. E fala que ele guerreou e foi bem sucedido. Fala que ele tinha também um exército, bem assim, abençoado mesmo. Fala que a fama dele chegou muito longe, ele foi maravilhosamente ajudado, porque ele foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou, Então assim, ele buscava Deus, Deus o abençoava e Deus o fazia prosperar e ir bem em tudo que ele fazia, A Bíblia fala que ele deu-se a buscar o Senhor e daí vinha o sucesso dele, De colocar Deus em primeiro lugar na vida dele. E aí, já havendo-se fortificado, aqui no 16, fala que exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele e com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão, para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. Perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o fim da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com eles no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o perigo, da gente querer fazer algo que Deus não pediu, Então aqui ele estava indo muito bem, ele estava agradando a Deus, estava prosperando, estava sendo abençoado. A partir do momento que ele resolveu fazer algo que Deus não pediu, já veio esse prejuízo aqui na saúde dele, E em toda a vida dele, Ali ele passou a ter que viver separado, num lugar separado, fora da casa ali, porque ele tinha lepra, não podia estar com as outras pessoas. Então, ele ficou numa casa separada, Foi excluído da casa do Senhor, E o pior de tudo aqui é que quando ele foi fazer isso, que Deus não tinha pedido para ele, porque ele deixou o coração dele se corromper, deixou a maldade entrar, não vigiou,
e foi fazer algo que Deus não pediu para ele, não cabia a ele. O papel dele era reinar, governar, continuar no caminho que ele estava, né? Mas não, aí ele foi resolver fazer uma coisa que não era para ele fazer. Chegando lá, já estava errado, né? Aí teve lá os 80 sacerdotes que foi impedir ele de entrar. Mesmo assim, ele resistiu, né? Os sacerdotes teimando para entrar. E aí, nisso, acabou que saiu a lepra, né, na testa dele. E aí, ele mesmo depois, quando percebeu que Deus tinha ferido ele, se apressou em sair, né? Então aqui acabou o reinado dele por causa de que ele deixou o coração dele se exaltar, né? Ele não vigiou, né? Esse é o perigo do orgulho, da arrogância, que qualquer um de nós está sujeito, né? A gente está sujeito a deixar a iniquidade nos dominar. Então, esse é o perigo, né? O orgulho, a soberba, a arrogância destrói uma pessoa, né? Se não destrói com uma doença, como aqui foi o caso dele, destrói de outra forma, né? Mas destrói, não é bom, não faz bem. Então aqui ele acabou com a vida dele ali, quando ele teve essa ideia de ir no templo do Senhor, fazer algo que Deus não pediu para ele. Então, trazendo para os nossos dias, né? Qual que é o papel do cristão? Pregar, falar da palavra de Deus para toda criatura, em todas as oportunidades que Deus dá, onde a gente for, a gente sempre ali, às vezes até de boca fechada a gente está falando de Deus, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver. Nem sempre a gente vai estar falando, o nosso testemunho ele é dado de várias formas. Quando você faz uma caridade, quando você faz um bem para alguém, quando você não devolve o mal, o bem, alguém te faz o mal e você vai lá e em vez de você devolver na mesma moeda, você faz o bem. Então assim, o nosso testemunho ele é dado não só com palavras, ele é dado com atitudes, com comportamento, né? O nosso testemunho ele é dado de várias formas, não só com as palavras. Mas existem momentos que a gente tem que falar, né? Então, quando a gente tiver a oportunidade, a gente falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Tem pessoas que gostam muito de falar do lado bravo de Deus, do lado que Deus pune, do lado que Deus, assim, repreende. Tem pessoas que gostam mais de falar desse lado de Deus do que do lado amoroso, do lado da graça, do lado da misericórdia, né? Então, a palavra de Deus fala que a gente deve consolar as pessoas do jeito que foi consolado. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vem, a gente chega na igreja todo quebrado, todo emocionalmente, né, destruído, e ali Deus coloca uma alma, uma bênção na vida da gente, e aquela pessoa vai mostrando ali a graça de Deus, o perdão, a misericórdia. Então, aí quando a gente já está se sentindo forte, bem, a gente tem que passar isso para os outros. Porque o que mais tem no mundo hoje são pessoas quebradas emocionalmente. Pessoas que precisam, né, ser tratadas emocionalmente. Pessoas que não sabem lidar com as dificuldades da vida. E até quando a gente aprende a lidar com as coisas difíceis, tem dias que também a gente fica fraco, né? Por isso que a palavra de Deus fala, digo fraco, eu sou forte em Deus, né? Então, assim, a gente vai estar sempre precisando de uma mão amiga, né? Tem dias que a gente vai ser essa mão amiga e tem dias que a gente vai precisar dessa mão amiga, né? Então, assim, tem várias formas, né? Então, o Senhor mandou a gente praticar o ID, né? A toda criatura, né? Então, esse praticar o ID é como eu falei agora há pouco, tem várias formas, né? E Deus vai colocar no nosso coração, né? Então, assim, às vezes tem muitas pessoas que agem por impulso, ou às vezes até pela manipulação de outras pessoas. Aí você tem que fazer isso. Não, Deus vai esclarecer para você. Se você orar, se você ler a palavra, se você estudar a palavra, meditar nela, se você for na igreja, se você buscar do Senhor, buscar conhecer o Senhor vai esclarecer qual que é o seu chamado,
onde estão os seus dons, os seus talentos. Você vai descobrir, né? Então, assim, e aí você vai usar onde Deus te dirigir, né? Porque a palavra de Deus fala que nós fazemos planos, mas o Senhor dirige os nossos passos. E que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é isso. Tem pessoas que pregam cantando louvores, tem outros que são pastores, tem outros que são obreiros, tem outros que, enfim, cada um sabe, né, o seu chamado e cada um sabe onde, né, Deus coloca ali no coração da pessoa e a pessoa vai ter paz para isso, né, para fazer aquilo que Deus pediu. Mas nunca querer fazer uma coisa que Deus não pediu, né? Porque aí, às vezes, a pessoa vai estar achando que está agradando e não está, né? No caso dele, estava totalmente fora do que Deus queria para a vida dele, né? Até ele chegar a ter essa ideia, ele estava ótimo. Quando ele teve essa ideia de ir lá queimar um incenso, porque a palavra de Deus fala que ele não foi fazer isso com bom coração. Ele foi fazer porque o coração dele se exaltou, né? Ele estava cheio de orgulho. Então, aí ele quebrou a cara, né? Então, por exemplo, Davi, quando ele quis construir o templo para Deus, e Deus falou para ele, não é você que vai construir. Quem ia construir era o filho dele, Salomão. Ele aceitou, ele não insistiu, vamos supor. Deus falou que não era para ele construir, ele não ficou batendo de frente, não, eu quero construir, não. Ele aceitou e preparou tudo para quando chegasse o tempo do filho dele, o filho dele fazer com tudo do bom e do melhor. Né? Então, assim, é assim que... Por que Davi era bem sucedido? Porque ele tinha a humildade de se arrepender, de dar meia volta, de orar, de reconhecer o Senhor, né? Então é isso que faz a diferença na nossa vida como cristão. É a gente sempre, quando a gente vê que está errado, se dobrar, dar meia volta, né? Pedir perdão, confessar, né? Que aí Deus não vai nos lançar fora. Deus vai ter misericórdia de nós. Porque a palavra de Deus fala que Deus, quando a gente invoca Ele, Ele nos salva de qualquer situação. E a palavra de Deus fala que Ele não lança fora ninguém que vai até Ele. Deus é bom o tempo todo e faz o bem a todos o tempo todo e não rejeita um coração quebrantado. Mas tem que haver um arrependimento, tem que haver sinceridade, tem que haver o confessar, né? Então foi isso que faltou aqui. Ele estava errado e ele ainda ficou insistindo, ficou aqui resistindo os sacerdotes, está errado e ainda fica insistindo no erro. Aí aqui o sacerdote fazendo de tudo para ele não entrar e ele fazendo de tudo para entrar. Já estava errado, alguém falando, olha, você está errado, e ele prosseguindo naquilo. Então não tinha como terminar bem isso aqui, né? Então, às vezes, até quando a gente está com boa intenção, como era o caso de Davi, estava com boa intenção, mas Deus falou que não era para ele fazer. Pronto, ele preparou tudo para o filho dele fazer. E agora aqui no caso não havia boa intenção, era orgulho, né? Estava querendo, o coração dele já estava exaltado. Ele já estava assim, se achando, né? Mais do que o necessário, né? Então aqui o desequilíbrio e a falta de controle, de domínio próprio, né? Vai tudo, né, no mesmo caminho de destruição, né? Então é isso, a gente tem que vigiar e nunca querer fazer algo que Deus não nos pediu, né? E agora pregar as boas novas é o dever de todo cristão, porque uma vez que Deus usou pessoas para pregar para nós, para orar por nós, para falar, para nos levantar, quando a gente estiver de pé, a gente tem que levantar outros. Então não é para a gente guardar, é para a gente propagar. Se a gente aprendeu alguma coisa com Deus, com o Espírito Santo de Deus, lendo a palavra, estudando, orando, ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é para a gente guardar para nós, é para propagar. Aí Deus vai dar a direção de como que a gente vai usar isso, onde que a gente vai, onde a gente estiver. Está no mercado, tiver uma chance de falar com alguém, fala, com a caixa que vai te atender lá, com qualquer funcionário, onde a gente estiver, a gente tem chance de falar do amor de Deus e dar testemunho também, até de boca fechada. Amém? Então, que essa palavra
venha trazer, despertar, né, na vida de quem escutar, que a pessoa venha entender o que Deus quer.